com a oportunidade de estar aqui, fazendo algo que eu amo tanto, porque eu aprendo tanto. Enquanto eu estou lá estudando, eu estou ali aprendendo essa palavra maravilhosa. E é muito gratificante. É lindo demais isso aqui. Quero agradecer pelo convite, o nosso irmão Osimar. Agradecer a cada obreiro, a cada intercessão. Tem colocado esse projeto debaixo do joelho e na presença do Senhor. Deus abençoe por todas as orações. Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Senhor Deus, nosso Pai, nessa noite estamos aqui mais uma vez. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que traga sobre nós ouvidos sensíveis, coração ensinável, para que nós venhamos sair daqui, Senhor Jesus querido, compreendendo o que o Espírito quer falar conosco e que o Senhor quer nos moldar. Que sejamos, Senhor Jesus querido, dóceis e possamos ser moldados pelo Senhor. Que venhamos receber a Tua palavra nessa noite, que transforma, que sara, que restaura, para que nós venhamos ter, Senhor Jesus querido, a possibilidade de onde chegarmos, curarmos vidas e podemos, Senhor Jesus querido, transmitir o Teu inefável amor. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida no Teu altar mais uma vez, para que o Senhor me use, pois sou um instrumento Teu. Em Tuas mãos, Senhor Jesus querido, eu entrego a minha vida, e cada palavra que sair da minha boca não venha ser minha, Deus, mas que o Espírito Santo conduza o nosso coração para a avivamento da Tua obra neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar. Obrigada e obrigada. Glória a Deus. Como está o seu lar? Eu estava olhando a palavra e falei assim, eu trabalhei com mulheres ali no projeto, igual vocês sabem. E durante o ano que eu estava lá, a gente ministrou muito essa palavra. Muitos corações foram ministrados por essa palavra. Alguns ensináveis, né? Que aceita o ensinamento, que recebe e sabe que essa palavra, ela não vem por vir, ela vem para nos lapidar, para nos moldar, para nos transformar. Alguns recebem e são modelados, a forma que o Espírito quer, a forma que Deus deseja que sejamos. Outros nem tanto. Mas que hoje nós possamos sair daqui modelados por esta palavra, transformados, porque o Senhor quer que nós sejamos diferentes. Ao olhar o tema que nos é proposto, aonde fala restaurando o meu lar, eu fico pensando, quantos lares estão desmoronando, quantos lares já foram destruídos, quantos lares, casas já foram derribadas, porque muitos deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitos ignoraram o que o Senhor tem clamado a nossos lares a fazer, falado, dado ordem, ensinado princípios. E nós temos deixado os princípios e valores do Senhor com a nossa arrogância, né? Porque eu não digo outra palavra não, é a arrogância da nossa parte. Não queremos, muitas vezes, renunciar o eu. Renunciar o eu. E quando o Senhor trouxe essa palavra, eu fui olhando e falei assim, a palavra do Senhor tem que ser falada todos os dias mesmo. Ah, mas é repetido isso? Não, tem que repetir todos os dias. Todos os dias a gente tem que olhar e falar assim, vou falar de novo, vou ler de novo, eu preciso disso outra vez. Porque com o passar
tempo, a gente vai se esfriando. Com o passar do tempo, a gente vai se endurecendo pelas lutas. A gente vai deixando o coração endurecido e enrijecido. O lar, ele só pode ser restaurado. O lar, ele só pode ser reconstruído. O lar, ele só pode ser reparado no momento que a gente deixa o Senhor tomar conta e estar no centro da nossa vida. Enquanto a gente não entregar verdadeiramente esta causa para Ele, a gente não vai conseguir restaurar o casamento, a gente não vai ver os filhos restaurados, a gente não vai ter uma nova aliança. Vai continuar quebrado, vai continuar trincado. Vamos continuar murmurando, reclamando e falando mal do nosso amor, do cônjuge que Deus nos deu. Vamos continuar brigando com quem não é para brigar. A briga não é sua. A briga não é com o seu cônjuge. A briga, ela é espiritual. E sabe quando começa essa transformação e essa restauração no lar? Eu pedi ao Senhor para me dizer o que eu deveria fazer aqui hoje. Senhor, qual é a direção? É uma pregação? É uma palestra? É um estudo? Me mostra. E a gente vai ter algo diferente hoje. Porque o Espírito Santo está nos direcionando para outro lugar. E quando eu começo a pensar sobre essa transformação, eu não posso esperar por A ou B. Ah, mas foi fulano que começou. Foi Beltrano que iniciou. Ele que resolva, ele que venha, ela que faça. Porque enquanto não der o primeiro passo, eu não saio do lugar. E a gente fica nessa dureza de coração, esperando por outro começar uma restauração, um reparo onde foi estragado. A palavra do Senhor fala para a gente nesse ar. A palavra do Senhor fala assim, que nós devemos dar o primeiro passo. É Ele que faz a obra, é Ele que traz a cura, é Ele que traz a restauração. Mas enquanto eu e você não se mover do lugar, a casa continua pedecada. Quando eu e você nos alinhamos à vontade do Senhor, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas ações, quando elas são alinhadas, nós não trocamos nenhuma palavra mal. O outro fala e a gente fica ali caladinho. Eu poderia falar porque eu não mereço, porque eu não fiz nada. Mas quando eu decido que o meu lar vai ser restaurado, eu me posiciono, eu alinho com o propósito do Senhor e ali eu caminho em direção ao rumo da restauração. E como eu faço isso? O que eu tenho que restaurar? Primeiro, qual é o princípio que falta dentro do meu lar, que bagunçou toda a estrutura, toda a casa? Que um fica num cômodo, o outro fica no outro, e os cômodos começam a gritar entre si, a xingar um com o outro, lá de cá, e os gritos não cessam, e a paz se vai, e o amor se esfria. Quem é a paz do seu lar? Quem é o amor dentro da sua casa? Para restaurar o lar, se exige algo especial. Precisa devolver ao lar dignidade e santidade. Sem dignidade, sem santidade, não há paz, não há amor que resiste às turbulências do dia a dia. Quais são as situações que você vive dentro do seu lar, que você tem visto que está faltando esse princípio da dignidade? O que é, irmã Ellen, essa tal dignidade dentro do lar?
Eu fico pensando quantas vezes nós perdemos tempo com coisas banais, com coisas fúteis, inúteis, como celulares, como ficar simplesmente sentado, fazendo nada na frente de uma TV, com dispositivos eletrônicos, ou simplesmente perdendo tempo fazendo nada. E dentro da nossa mente, traz sobre nós um vulcão, uma tempestade. E a gente começa a remoer, não a palavra do Senhor, que deveria remoer todos os dias, mas a gente começa a remoer as palavras ditas dentro daquela tempestade que aconteceu, e começamos a pensar e a deixar o diabo trabalhar nas nossas emoções de uma forma que os nossos pés não andam mais, o nosso corpo não responde, mas a vontade, e muitas das vezes as nossas ações, que não ficam só nas vontades, é que aquelas emoções que foram geradas por aqueles pensamentos remoídos 24 horas de mal, vêm à tona nas nossas vidas, e casamentos, alianças, filhos são destruídos pelas nossas atitudes. O lar, ele se forma num lugar. E qual é esse lugar? Qual que é esse ambiente? Qual que é essa casa que o lar, restaurado, curado, transformado, purificado, começa? Dentro do coração. O lar começa aqui dentro. Dentro do coração. Se aqui dentro está bagunçado, se aqui dentro está doente, machucado, cheio de mágoas, de tristezas, de ira, de contenda, de mau humor, de rispidez, de grosseria, como será o meu lar? A primeira instituição que Deus criou foi o da família. E no primeiro lar, chamado Jardim do Éden, o Senhor começou a estabelecer uma organização para que aquele lar pudesse ter um bom andamento. O Senhor colocou princípios, colocou valores. O Senhor, Ele ama tanto, tanto a família, que Ele falou assim: não vou deixar de qualquer jeito. Vou dar uma organização neste lugar. Aqui não vai faltar prosperidade, aqui não vai faltar amor, aqui não vai faltar paz, porque a minha presença estará com Ele todos os dias. Foi o primeiro requisito do Senhor. A minha presença estará todos os dias no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, à mesa, em volta da casa, em volta da cama, todos os dias. Todos os cômodos serão meu. Eu estarei ali. O Senhor estabeleceu a presença dele no primeiro lar, Jardim do Éden. Aí Deus então começa a dar instruções. Sejam obedientes. Será que nós estamos tendo respeito à instrução da obediência? Sejam férteis e se multipliquem. E não menos importante, mas Ele deu domínio sobre todo o ambiente para aquele casal que Ele colocou dentro do lar Jardim do Éden. Naquele lar Ele trouxe habitação, segurança, fartura e realizações. Como que tem sido lá? Tem tido segurança dentro do seu lar?
A sua esposa confia em você, você confia e tem segurança nele, tem tido realizações. Como que tem sido? Deus, ele honra relacionamentos. Deus, ele valoriza relacionamentos. E foi por isso que ele trouxe toda essa segurança, todo esse amparo, todo esse acolhimento. E muitas das vezes a gente olha e fala assim: a minha casa está uma derrota, a minha casa está uma desordem, meu casamento está bagunçado, todos os dias a gente tem uma discussão, todos os dias a gente tem uma briga, falta de respeito, falta de conversa, falta de comunhão. O que está faltando? A presença? A presença do principal, aquele que instituiu, aquele que criou, aquele que estabeleceu a família. A gente fala assim: não falta não, eu adoro o Senhor, eu sirvo ao Senhor. Quando eu olho para o que eu falo, ou para as minhas atitudes, eu vejo se Deus está ou não dentro do meu lar. E aí eu trago para a gente pensar: o Senhor está feliz da forma que eu estou dirigindo a minha casa, a minha família, o meu lar? Em Êxodo, o Senhor traz a história, a Bíblia traz a história ali de Moisés. Uma família que a gente vê que naquela época não era uma família estruturada financeiramente, mas era uma família. E quando a gente vê o princípio daquele lar, através da ação daquela mulher, Joquebede, que pega, através de toda a maldade de Faraó, que tem que matar as crianças e tal, até 2 anos, e tem que jogar no Rio Nilo, e tem que destruir, tem que isso, porque o Senhor tinha uma promessa de salvação para o povo. Quando tudo aquilo acontece, que vocês já sabem a história, não vou me ater a ela, porque o principal motivo é outro. O que acontece? A Joquebede vem, faz um cestinho, trabalha nele, ela ora, jejua, prepara a palavra do Senhor, passa betume, sim ou não? E ali ela põe o seu bebê e leva para o rio. Por que ela fez todo esse preparo? Hoje a gente olha e fala assim: os pais estão tão dispersos, os pais estão tão longe, não estão preparando os filhos para ir para o Nilo. Não estamos preparando os nossos filhos para ser colocado no Nilo. Ela não escondeu do Nilo. Lá era para ser jogada todas as crianças, para morrerem lá. Não. Ela prepara o seu filho, prepara algo para guardar o seu filho, através da oração, através da palavra do Senhor. Ela protege para que nada do Nilo entre para o seu filho, aonde ele estava. Então ela coloca ali, mesmo estando lá dentro, no meio do Nilo, nenhuma gota entrou para perturbar aquela criança. Aí eu pergunto para você: qual é a preparação que eu e você tem dado? Qual é a proteção que eu e você tem gerado sobre os filhos? Eu oro para Deus guardar todos os dias, mas é o suficiente? É o preço suficiente que o seu filho merece? Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele continua destruindo lares, famílias. Ele continua atacando filhos e filhas. Ele continua trabalhando, tramando contra a nossa casa. E nós temos deixado este mal entrar.
Porque perdemos completamente a dignidade e a santidade no lar. Perdemos completamente a vontade de orar, de buscar ao Senhor e de colocar a nossa casa, o nosso lar na presença dEle. Oramos para Deus dar uma casa, oramos para Deus dar um carro, oramos para Deus fazer isso, fazer aquilo, mas para o Senhor trabalhar no nosso coração, moldarmos a vontade dEle, deixamos a desejar, porque não queremos ser quebrados. E para que o Senhor nos restaure, precisa ser quebrado. Para que o Senhor nos transforme, precisa de ser modelado. Aí a gente olha para o nosso umbigo e falamos: quem tem que mudar é o fulano, é a fulana. Eu estou bem demais. Vou continuar assim. E hoje eu quero, através dessa introdução, trazer sobre 2 princípios que eu já falei: dignidade e santidade do lar. Dignidade e santidade do relacionamento. Dignidade e santidade dentro de casa. Dignidade e santidade naquilo que eu vejo, ou que deixo os meus filhos verem nas telinhas por aí. A igreja, a gente fala assim: mas eu levo meus filhos para a igreja não é obrigada. A igreja faz a parte dela, mas a obrigação é nossa de pais, cuidarem da alma, do interior dos nossos filhos. E só se planta a dignidade e santidade quando nós temos o propósito. Qual é o propósito? Aquele que o Senhor estabeleceu lá no princípio, sobre obediência. Aquele que o Senhor estabeleceu lá no princípio, sobre a presença. Aquele que o Senhor estabeleceu lá no princípio, que a palavra dele tem que ser passada de geração em geração. No deitar, no levantar, à mesa, em volta da mesa, todos os dias. E tão pouco estamos fazendo isso. O que é a dignidade do lar? Do lar, a dignidade consiste em que os que neles habitem enxerguem e experimentem seu valor. Você tem visto, tem experimentado o seu valor sobre essa palavra dita? Qualidade moral que traz respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Temos isso dentro de casa? Será que nós temos essas qualidades da dignidade dentro do lar? Nobreza. Temos autoridade ou nós usamos e abusamos da autoridade que não vem do Espírito Santo, imposta pela posição? Eu sou o homem dessa casa. Aí a mulher responde: mas é eu quem paga as contas. Qual que é a autoridade que você tem exercido? Qual que é a honra que você tem tido? Elevar o valor do lar tem de como foco as pessoas que compõem a sua casa. Elevar o valor, colocar a sua família, os filhos, o marido, a esposa, no valor que o próprio Deus designou a ela. E muitas das vezes nós temos visto o contrário. Um desrespeito uns para com os outros. Uma falta de honra uns para com os outros. E o Senhor quer restituir o casamento, o lar, a família. E muitas das vezes o nosso ego não permite isso. A dureza do nosso coração não permite tal coisa. E no dia que a irmã Cíntia veio aqui ministrar a palavra, que palavra poderosa, que
coração, que nos fez nos render aos pés do Senhor e reconhecer que fazer uma comida é sinal de honrar o próximo. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente fala assim: você não tem mal não, lejado, vai fazer você. Aí o Senhor fala assim: como eu vou restaurar o seu lar se você não tem a dignidade de honrar o seu cônjuge? Como eu posso fazer esse milagre que você está pedindo se o seu ego é maior do que você se render e se humilhar? Deus também. Santidade. A santidade do lar é a sua pureza de coração e de propósito, sua integridade e santidade em tom e disposição. O que é esse tom? A gente ministra muito sobre, lá no curso, sobre como que é a palavrinha quando é a dona da casa. A dona da casa dá o tom. A dona da casa dá o tom. Não é outra palavra sem ser dona da casa. Anfitriã? É anfitriã dá o tom. Que é a dona da casa. E a gente ministra muito sobre isso. Qual que é esse tom? Quando eu estou na igreja, eu tenho um tom. Todo mundo vê: paz do Senhor, amada, amado, querida. Oh, a paz do Senhor. Aí quando eu estou lá em casa, é nos berros, é nos gritos, é no desaforo, é na brutalidade, é na grosseria que eu resolvo. Esse é o tom. Qual que é o tom que você tem tido dentro de casa? Vem não enganar a Deus não. Ele está vendo o seu tom. Para com o seu esposo, para com os seus filhos. E é uma coisa que o Senhor tem trabalhado em mim. Eu falo: Jesus amado, porque eu já falo alto de natureza, né? Falo: daqui a pouco chamem a polícia para a minha pessoa. Porque acha que eu estou, né? Senhor. Mas é a voz da pessoa que é muito abençoada. Na hora que eu tenho que olhar ali para as baixas, achei o tom. Senão o povo vai passar que eu estou batendo na igreja. Estou não. É o jeitinho doce, gentil da Ellen falar. E aí eu falo: Senhor, põe doçura. Põe assim, que eu seja mais branda, mais equilibrada. Que não me falte essa presença que traz essa coisa assim chamada domínio próprio do Espírito Santo. Né? E às vezes a gente tem deixado isso passar e acha que é normal. Acha que é normal a gente agir com desonra, brutalidade, rispidez. E não é normal. Ah, mas fulano é assim desde que nasceu. Então muda, porque se não mudar é porque o Espírito Santo não trabalhou ainda, porque não deu lugar. Se eu não ser transformada nessa área, é porque eu não dei lugar para o Espírito Santo trabalhar. Eu posso ter nascido bandido, Deus transforma. Eu posso ter nascido o que for, Deus faz. E por que Ele não transforma a minha brandura, para que eu seja doce, gentil, amável? Sabe o que acontece com pessoas dessa forma, que trabalham, que agem, que falam com rispidez? Além de afastar os filhos, afasta os amigos, o cônjuge, e aí de repente a pessoa está só. E ai meu Deus, ninguém gosta de mim, por que será? Meu tom fala. Meu tom diz, meu tom revela quem eu sou. Está entendendo, igreja? Amém. Tem palavra que é para avivamento. Tem palavra que é para correção. Tem palavra que é para ensinamento. Nem sempre a gente vai dar glória. Mas eu sei que o Senhor está falando conosco. Não é verdade? Amém? Então o lar deve ser um santuário onde a alma é regada, renovada, restaurada, revigorada pelo Espírito Santo.
Os lares, eu tenho visto alguns testemunhos ali dentro do meu ambiente de trabalho, onde as pessoas começam ali a falar para mim sobre como está o seu lar. Ai, meu filho está assim, meu casamento está assado, eu não estou suportando isso e aquilo e tal e tal. Aí eu fico reparando, ouvindo, e de repente eu me deparo com esses princípios, com esses valores que se perdeu pelo caminho. De hoje, não, desde o princípio da palavra do Senhor. Quando olhamos, é desde sempre. Ah, então é normal. Não, não é normal, é o demônio tentando mesmo acabar comigo e com você. Então não é normal. Continua sendo anormal, porque o diabo, ele está tramando, trabalhando contra nós. Mas o nosso Deus veio aqui restaurar a minha e a sua casa, o meu e o seu lar, a minha e a sua família nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Deus não brinca de ser Deus. O nosso Deus não para de trabalhar por nós. O nosso Deus todos os dias tem olhado e clamado ao Pai que está no céu, ao Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo está clamando por nós. Pai, olha aquela causa, resolve aquele problema, restaura aquele lar, aquela família, porque eles ainda têm o coração dominado pelo Senhor. Eles ainda têm o coração sensível à tua palavra. Eles ainda têm desejo de ouvir o que o Espírito Santo está falando neste lugar. Deus de glória. Então o Deus que eu e você serve ainda é o mesmo poderoso. Ele não mudou. E ele veio aqui nessa noite para dizer: eu estou fazendo, eu estou trabalhando, e o seu lar será transformado. Só dê lugar neste coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O lar, ele é o bem mais precioso, mais precioso. O coração foi projetado para que o amor e a paz estejam nele. Não tem como eu viver sem o amor e a paz. Não tem. Quando Deus criou o coração humano, Ele já fez isso, Ele preparou. Ele foi lá e falou assim: eu vou projetar para que só possa ter paz, alegria, amor nesse coração. E sem esse projeto, é um projeto falido. Sem esses requisitos, ele é falido. Por isso ele já projetou, preparou para que nós tivéssemos um ambiente chamado coração, com paz e amor. Toda alma, todo ser humano, todo coração necessita dessas coisinhas básicas. Mas o que é, irmã Ellen? Lá em Gênesis 1, versículo 27, versículo 28, diz assim: assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem os criou, homem e mulher. E Deus abençoou, gente, eu estou ceguinha. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Quando o Senhor projetou, Ele determinou, Ele trouxe o sustento da palavra. E essa palavra não falha, a menos que eu saia do propósito, a menos que eu decida, eu escolha. Foi pregado domingo sobre escolha, certo? Quem lembra da pregação linda aqui? Foi pregado sobre escolha. E a menos que eu escolha viver longe do projeto do Senhor, nada daquilo ali acontece. Não vou frutificar, porque frutificar não é só colocar filhos na terra não, tá? É colocar bons filhos, trabalhados na palavra, trabalhados na santidade e na dignidade da palavra do Senhor. E colocar filho, todo mundo coloca. Mas saber colocar como Deus determinou é que é difícil. E como eu falei, todo coração precisa de amor.
E quando o Senhor fez isso, Ele criou então o homem. Como Ele criou? A sua imagem e a sua semelhança. Ele trouxe a sua imagem e a sua semelhança. Então você e eu somos o que do Senhor? Imagem e semelhança. E quem é Deus? Quem é esse Deus? Esse Deus é amor. Esse Deus é quem? Amor. Esse Deus que criou eu e você, Ele é amor. Como eu posso viver com um coração onde não existe o amor de Deus? Como então Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança? Ele fez isso porque Ele nos ama verdadeiramente. E é com esse amor que Ele deseja que eu e você amemos uns aos outros. Aí dentro do lar há uma guerra desnecessária. Dentro da igreja há uma guerra desnecessária. Por causa de posição. Cadê o quebrantamento? A humildade. Se no lugar do amor, quando o Senhor criou, Ele amou verdadeiramente. Mas se no lugar do amor, Ele tivesse colocado nada. Deixa assim mesmo, tá bom demais. Esse barro aí tá ótimo. Vazio. Eu ia me sentir como? Cheio de rejeição, medo, angústia, tristeza, mágoa, murmuração. É assim o coração sem amor. É ou não é? É um coração que é abatido 24 horas. E quando você senta para conversar com uma pessoa sem amor, ela só vai reclamar, xingar. Ela só vai falar: ninguém me ama. E tudo isso vai causar nessa pessoa um coração endurecido, ríspido e dirigido pelo medo. Aonde todos que vão chegar perto, ela vai ter medo de ser rejeitada. Não, me rejeitaram lá atrás, esse aqui vai me rejeitar. Antes que me rejeite, eu vou tacar logo uma pedra. Aí vem com palavras duras, respostas duras. Porque tem tanto medo da rejeição que começa a trabalhar dessa forma para se defender. Coração doente, agressivo, coração que afasta as pessoas de outras pessoas. Muitos dizem: não, mas eu não sou assim. Eu falo para minha família que eu estou lá, que eu amo. Eu falo para minha família, eu falo para o meu cônjuge todos os dias que eu amo. Palavras sem ações são apenas palavras. Eu preciso demonstrar que eu amo. Eu preciso demonstrar que eu me importo. Eu preciso demonstrar que eu estou ali realmente para o que der e vier. Eu preciso mostrar isso com as minhas atitudes. Palavras jogadas ao vento. Por isso que o Senhor nos amou a ponto de entregar o seu único filho por nós. Por isso que o Pai Todo-Poderoso, Ele não nos deixou de amar pelos nossos erros. Não nos deixou de querer perto dEle pelos nossos pecados, pela nossa rigidez, pelo nosso coração sujo. Não, pelo contrário, mesmo com todos os nossos defeitos, Ele pega o seu único filho e fala assim: tô dando em amor a vocês. Meu filho vai para a cruz porque eu amo vocês e eu quero restaurar vocês agora. Não foi por acaso que Ele entregou o seu filho, o seu único filho, à cruz. Foi por amor. Aí na Bíblia lá fala o que? Sobre Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao amor se não for pela paz. E ninguém vai ao amor se não for pela paz. Então, para mim chegar a ter esse amor, eu preciso gerar a paz, ter a paz
que gera dignidade, honra, valores, princípios, santidade dentro do meu lar. Para que eu tenha santidade, eu tenho que tirar as palavras torpes da minha boca. Tenho que tirar a rispidez, a dureza do coração. E eu só tenho o amor se eu tiver a paz. Eu só chego ao Senhor nosso Deus se eu tiver Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você e eu queremos restauração nesta noite. Não viemos aqui por acaso. Queremos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos. Mas para isso eu preciso crer verdadeiramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso entregar verdadeiramente e saber que com Ele o meu lar será dirigido bem. Eu terei dignidade e santidade dentro da minha casa. Eu terei paz e amor dentro do meu lar. O Senhor, Ele continua trabalhando dentro das nossas vidas. O Senhor, Ele continua querendo fazer. E nessa noite eu convido você a se colocar de pé. E através dessa palavra, se você sentir que dentro do seu lar está faltando esses princípios, coloque a mão no seu coração e comece a ministrar sobre o seu lar os princípios do Senhor, os princípios no seu lar, a dignidade, a santidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo está aqui nessa noite. E grande é o mistério, grande é a obra que você vai ser tocado nessa noite, que você vai receber neste lugar, porque o Senhor não está brincando de ser Deus. Ele é o mesmo Deus e Ele vai reger sobre o seu lar uma transformação tamanha que o milagre será incontável, pois será grande demais, pois será grande demais a vitória da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Todo o seu lar será impactado, porque o nosso Deus é fiel e a sua palavra não é mais mentira, não é mais brincadeira, não é mais coisa do diabo. A palavra do Senhor muitas das vezes é transmitida pela internet como mentira, como coisa do demônio, que deve ser transformada, que deve ser modelada, mas essa palavra é fiel e verdadeira e veio transformar o seu lar, a sua casa nessa noite. Recebe a vitória pelo poder de Cristo Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Graças a Deus.